Rogério fala, Campos, vendi B3SA3. Vamos ver B3SA3. Vendi no pivô de baixa. Vendeu aqui, quando perdeu ali. O stop está longe ainda, mas como a superação da máxima de ontem vale inverter para compra para o teste de topo? Ainda não, tá? Ainda não. Observe que essa subida aqui tem um volume abaixo da média. Sim, é um candle forte. O mercado fez uma movimentação até boa, mas eu não desistiria do trade ainda. Por quê? Porque isso aqui é um pivô de baixa. Voltou para testar a região do pivô. Rogério, o que eu pensaria seria fazer o seguinte: vamos ver hoje a abertura, esperar ali a primeira 1 hora. Se a primeira 1 hora revelar força e volume, você vem aqui para 1 hora e fica olhando. Revelou força e volume, aí eu sairia fora. Tá? Por quê? Porque aí realmente mostra a força dos compradores querendo acabar com essa movimentação. Se a primeira 1 hora foi indecisa ou tiver movimentação para baixo, eu continuaria no trade. Porque isso aqui é um pivô de baixo, é clássico. Tá? E aí você pensa em operar aqui e voltou para testar. Tá? Por enquanto, é um teste dessa região perdida. Eu não sairia tão precocemente. Tá? Não sairia tão precocemente. B3 tem opções, tá? Então você pode até fazer um hedge da sua posição. Vamos dizer, se você botou o stop lá em cima, tem uma distância bastante razoável. Tá? Às vezes, você fazendo um hedge dessa posição aqui, você continua na posição. Pode ser que você consiga montar o hedge por um preço muito pequeno ou até de graça, dependendo do tipo de hedge que você monta. E aí, onde que tem esse conhecimento? Tem esse conhecimento neste livro dos caras caindo de paraquedas aqui, ó. Tá? E aí você muitas vezes monta um hedge na posição e pronto, se subir você não perde nada, ou uma merreca, dependendo do que você colocou de hedge, né? Além do que você já tinha previsto. Mas eu esperaria essa 1 hora. O mais provável, como não fez hedge antes e tal, a melhor coisa a fazer seria esperar essa 1 hora aí. Se entrar com muito volume, muita força compradora, aí sairia fora. Aí eu sairia fora. Provavelmente sim. Tá? Dado que fechou acima da média de 20 e tal. Mas num primeiro, mas assim, já fechar na abertura hoje, eu não faria. Tá? Claro, tem o emocional, gente. Na hora que você está operando, tudo é muito fácil com o gráfico pronto. Isso que eu estou mostrando para vocês aqui é muito fácil. O gráfico está pronto. Por exemplo, aqui o caso do Rogério. O dinheiro que está aqui em jogo é o Rogério, meu irmão, não é o meu. Então é muito fácil para mim chegar aqui, pô, Rogério, espera aí, meu irmão. Não, ó, é uma coisa que eu ouço muito. O stop é alvo, o stop é alvo. O stop tá lá, então tu não mexe. O stop é lá. E o alvo é aqui, então tu não mexe. Cara, isso é uma burrice sem tamanho. Tá? Primeiro, porque dinheiro perdido é dinheiro perdido, difícil recuperar. Segundo, tem o emocional, pô. Tu tá vendo o teu trade que tu fez aqui amarradão, tecnicamente correto. O Rogério fez um trade tecnicamente correto, de venda por um pivô de baixa no ativo que tem uma resistência nessa região, né? O cara ele tem todo o suporte para fazer a venda. Tá certa a venda. E aí o mercado reage de uma forma inesperada, que é não adequada. E aí o cara fala, porra, emocionalmente isso aqui é muito ruim. Você tá vendo teu dinheiro que tava indo bem e mal. Então o cara tava no lucro, agora tá no prejuízo. E isso é muito ruim. Então é muito fácil para mim, sentadinho aqui, falar, pô, Rogério, faz isso, faz aquilo. Essa é a minha sugestão. Obviamente que quando a gente está dentro do trade, é muito mais difícil tomar decisões. E é uma das coisas que eu falo sempre, cara. É muito difícil tomar decisões quando a gente está dentro do trade. É por isso que a gente tem que fazer um planejamento de trade. Tá? Antes de você entrar no trade, planeje o seu trade. Olha, qual é o alvo? O alvo é tanto. Qual é o stop? O stop é tanto. E se fizer uma movimentação assim? O que é que eu faço? Decide isso antes. Porque se deixar para decidir depois, por exemplo, agora o Rogério está dentro do trade, fica muito mais difícil. Por quê? Porque aqui tem a emoção da grana, né, cara? Tu tá vendo o negócio dar errado. Às vezes você olha em volta e aí você entra num fórum, entra em algum lugar, e aí você vê 300 mil notícias falando que B3, porra, vai comprar a Nasdaq e vai absorver a bolsa dos Estados Unidos. Essas coisas aparecem toda hora, um absurdo desses. E aí o cara fica desesperado, fala, porra, eu tô vendido no troço, velho. E aí o cara desiste do trade. Se ele tem um planejamento de trade por escrito, não adianta ser na cabeça, tem que ser por escrito. Parece babaquice, não é. Façam por escrito. Uma vez que você escreve o negócio, é muito mais fácil seguir. E aí faz o planejamento. O que eu vou fazer?
o alvo é tanto, o stop é tanto. Se começar a voltar, o que, que eu faço? Se passar do pivô, o que, que eu faço? Tá, e se atingir o nível tal, eu faço parcial ou não faço parcial? Deixa isso por escrito. Algumas pessoas fazem até um formuláriozinho. Isso eu já vi, tá? Eu não faço porque pô, eu não sou um cara assim tão organizado. Mas tem gente que faz um formuláriozinho de trade e o cara bota lá ativo, alvo, stop e bota parcial, sim ou não, com quantos por cento, tal. E o cara faz isso. E aí ele tem um padrão, todos os trades do cara vão ter aquilo ali, ele tem obrigado a preencher todos aqueles espaços. Então ele não tem como chutar. Falar, ah, não, esse trade aqui eu resolvi fazer de. Não, não dá, porque o cara tem que preencher aquele papel que ele se obrigou a fazer. É uma forma de fazer. Eu não consigo porque eu não tenho esse padrão de organização. Mas se a pessoa for mais organizada do que eu, né, que não sou, é uma alternativa. Ou pelo menos no início, o cara fala assim, bom, eu estou iniciando e eu preciso dessa disciplina para poder me manter bem, né? Se eu não tiver essa disciplina, depois eu não consigo. E aí o cara começa fazendo isso, depois, mais pra frente, tem que ficar preenchendo papelzinho na hora de fazer o trade, é um saco do cacete, mas ajuda. Eu faço aqui, eu tenho um caderno, a Lili viu, eu tenho um caderninho e um lápis, literalmente é um lápis, não é caneta, né, porra nenhuma, é um lápis, e um caderno fica do meu lado. E eu faço tudo isso. Não só eu anoto o planejamento de trade, como eu também anoto as entradas, as saídas e a motivação pela qual eu fiz o trade, porque isso é importante. Depois, quando você vai fazer o seu diário de trade, não é uma recomendação de muita gente, mas eu gosto de botar lá as motivações pelo trade. Porque quando é assim, como esse caso, é um pivô de baixo. É fácil. Vocês falam que, porra, pivô de baixo. Mesmo que eu leia e veja isso aqui daqui a 10 anos, eu vou ver o pivô de baixo. Então eu vou saber por que eu fiz o trade. Mas nem sempre o troço é tão simples como isso. Muitas vezes você tem, por exemplo, aqui, ó, é uma super trend de alta e aqui tem uma superação do inside bar. Esse que entra. Tá? Super trend de alta e superação de inside bar. E aí você, aqui deu compra. Aí o cara fala assim, hoje eu sei disso. Daqui a 5 anos, eu posso não me aperceber que isso aqui é uma super trend. Eu posso ter mudado o meu conceito de super trend. Essas coisas acontecem, a gente vai evoluindo e vai mudando de conceitos. E aí o cara não vai saber por que ele fez essa compra. Quando ele for analisar lá o livrinho, ele fala, porra, por que eu fiz essa compra? Não tem a menor ideia. E isso é ruim. Você tem que saber por que você fez a compra e também por que você não fez a compra. Então muitas vezes dá um sinal de compra que você deveria operar comprado e você não compra. Por que eu não comprei? Aí você vai ter que anotar ali. Eu não comprei porque nessa hora, vamos dizer que o índice tivesse feito uma barra gigante ou tivesse uma notícia para sair. Daqui a um ano, eu não sei se tinha uma notícia para sair nessa hora. Mas eu tenho que anotar. Ah, eu não fiz o trade porque tinha uma notícia para sair dentro de 10 minutos, 15 minutos e tal, então eu não fiz o trade. Porque é importante você saber por que você fez o trade, por que você não fez o trade que devia ter feito. Certo? Porque você tem um padrão e esse padrão você tinha que seguir. É onde eu falo, ser objetivo é muito importante. E aí quando você é objetivo, você fala, por que eu fiz ou não fiz o trade? E mesmo para quem é subjetivo, aí mais ainda, o cara tem que anotar ali. Porra, por quê? Porque, porra, a cotovia cantou, o galo cantou, o cachorro deu um pum. Porra, a minha mulher brigou comigo. Então quando minha mulher briga comigo, eu compro o ativo. Coisas assim, sei lá qual é o motivo que o cara faz o trade. Mas ele tem que anotar. Senão depois ele não consegue revisar, ele não consegue saber o que aconteceu. E o caminho para aprender, o melhor caminho para aprender é o seu diário de trade. A análise do seu diário de trade é o melhor caminho para você aprender, porque é onde você vê os seus erros e os seus acertos. Não os do mercado, os teus. E aí você vai aprendendo muito, muito forte com o seu diário de trade.